Boa noite a todos. Primeiramente, gostaria de me apresentar. Sou o Coronel Kim Hwang-ho e venho aqui representar o meu país, a Coreia do Norte, e apresentar a vocês a verdade oculta, escondida nas informações que chegam aos ouvidos ocidentais. Represento, então, o nosso grande líder e coloco em pauta aqui para os senhores, nessa grande assembleia, o ponto de vista da Coreia do Norte. Inicialmente, gostaria de apresentar alguns dados importantíssimos a respeito de nossa geografia. Fatos, elementos que vão permitir que os senhores entendam o que se passa em nosso território. Inicialmente, a República Popular Democrática da Coreia localiza-se na parte leste do continente asiático, tendo como fronteiras a Rússia e a China ao norte e a Coreia do Sul ao sul. Mais a leste encontramos o território arquipélago do Japão e também nas vizinhanças Taiwan. Esta é a configuração de vizinhos, de fronteiras que temos em nosso território. Nossa área, ou melhor, a área ocupada pela República Popular Democrática da Coreia, corresponde a mais ou menos 122 mil quilômetros quadrados. Somos maiores que nosso vizinho, a Coreia do Sul. Nossa topografia é dotada de intensas montanhas, planaltos e poucas planícies que se localizam na maior parte nas zonas costeiras. Esse fato torna o nosso território com um pequeno potencial agrícola. A agricultura ela não consegue prosperar em nosso território em função do domínio montanhoso e o terreno acidentado de nosso território. Além disso, nosso clima é um clima temperado continental. Isso significa que temos 4 estações bem marcadas, bem definidas: um verão quente, um inverno frio, outono e primavera, ainda não me adaptei muito bem ao português, e primavera muito bem estabelecidos. Além disso, pela nossa posição geográfica, o território da Coreia do Norte é frequentemente atacado por tufões. Na estação do verão, os tufões são frequentes, assolando o território do leste asiático. Além disso, o período chuvoso no verão obedece ao regime do clima de monções, também presente na parte mais central da Ásia, como por exemplo na China, Bangladesh, outros vizinhos asiáticos. Fora isso, coloco aqui a questão de nossa capital, localizando nossa capital no mapa, Pyongyang, uma cidade, a maior cidade do território da República Popular Democrática da Coreia, com mais de 3 milhões de habitantes. O PIB de nosso país gira em torno de aproximadamente 40 bilhões de dólares. E nossa população geral de mais ou menos 25 milhões de habitantes. A partir dessas informações, gostaria que os senhores dessa Assembleia se abrissem ao entendimento do que acontece em nosso país e de como os interesses internacionais permeiam e tendem a nos tornar cada vez mais isolados. Na mídia ocidental, sempre se falou que a República Popular Democrática da Coreia é o regime mais fechado do mundo. Se isso é verdade, é porque temos uma questão histórica que nos leva a isso. Sucessivas invasões por parte da Rússia, por parte da China e, sobretudo, por parte do Japão, querendo dominar o nosso território. Por quê? Senhores, não sejam ingênuos. Farei um pequeno resumo da questão da história recente da Coreia do Norte, iniciando antes com o período anterior ao período da Grande Guerra das Coreias, quando a nossa península foi dividida em 2 partes. No período anterior a essa Guerra das Coreias, que os senhores chamam de Guerra das Coreias, a nossa península, local onde nós nos encontramos, ela era dominada pelo grande Império Coreano.
Nesse período de domínio do Império Coreano, tradicionalmente sempre houve uma política isolacionista. A Coreia do Norte, a Coreia como um todo, toda a região da península, havia então essa divisão, ela estava isolada, ou se colocava isolada, a fim de tentar preservar a sua cultura milenar. Em 1910, a Península da Coreia torna-se então parte do Império Japonês. Exatamente, senhores, o Japão, ao longo do século, no final do século XIX, vive um crescimento econômico e para suprir as suas demandas de matéria-prima, recursos minerais metálicos, já que no seu território, no território japonês, não os encontram, eles começam uma política de expansão territorial em direção ao nosso território. Eles ocupam a Península da Coreia e a parte nordeste da China, região chamada de Manchúria. Aqui, grandes reservas de carvão mineral, recursos minerais metálicos são encontradas e são apropriadas pelo território japonês. O que os militares japoneses fizeram em nosso território durante o período de controle, que foi de 1910 até o final da Segunda Guerra Mundial, foram atrocidades que até hoje o Japão não foi punido. Nenhuma responsabilidade caiu sobre o território japonês. Estupros coletivos, serviços forçados, assassinatos, genocídio. E nos acusam agora de sermos uma ameaça. E a ameaça anterior? Quem processou, quem caluniou, quem foi responsável? Enfim, o Império Japonês controla o nosso território, o território da Península Coreana, até o final da Segunda Guerra Mundial, em busca das riquezas minerais presentes nessa região. A partir do final da Segunda Guerra Mundial, o território japonês apresenta-se então enfraquecido, após ser derrotado e humilhado pelos Estados Unidos, pelos aliados na Segunda Guerra Mundial. Enfraquecido, ele perde controle desse território, a China retoma então o território da Manchúria e a Península da Coreia ela volta ao Império Coreano, mas no momento em que já existia uma certa influência da Rússia. Lembram os senhores que a Rússia aparece então por este viés mais ao norte, nessa fronteira mais ao norte aqui. Uma influência socialista. Lembrem que a União Soviética já existia, o socialismo já vinha sendo implementado naquele território desde 1917, e esse socialismo começa a gerar influências na parte norte de nosso país, de nossa península. A partir de então, há a visível divisão do território coreano. Temos então uma divisão do território coreano. Essa divisão ela vai ser estruturada a partir de 1948. A partir daí, temos duas Coreias, a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. Só que um detalhe importantíssimo que eu quero que os senhores frisem, lembrem, até a separação, em 48, a parte norte da Coreia era a região mais rica. Era mais rica porque era onde estavam as indústrias pesadas. O setor industrial concentrava-se na parte norte da Península Coreana. O que ajuda a explicar hoje toda a riqueza que nós temos ainda em nosso país. Nisso, Península da Coreia dividida, começa um jogo de influências estrangeiras, e aí vocês, senhores, entendem porque sempre tentamos ser mais isolados para deixar de sofrer essas influências, o que não conseguimos evitar, e por um jogo de influências ocorreu então de 1950 a 1953, ao que vocês chamam, que os senhores chamam de Guerra das Coreias. De 1950 a 1953. Nesse processo, China e União Soviética influenciam a parte norte do território da Península Coreana. Em contrapartida, Estados Unidos e Japão influenciam
politicamente e financeiramente a Coreia do Sul. A rixa entre os dois territórios, esses dois novos países, começa a se salientar. Aqui, lembro aos senhores uma questão histórica que Estados Unidos, sobretudo este país, ajuda financeiramente o Japão e a Coreia do Sul através do chamado Plano Colombo. A ajuda financeira da maior potência econômica do mundo vai favorecer e vai levar o capitalismo, vai fortalecer o capitalismo na Coreia do Sul, em detrimento da sua população. Não pensem que a Coreia do Sul, por hoje, ela ser um país extremamente rico, desenvolvido socialmente, não apresenta taxas de miséria e uma degradação de parte da sua população. Isso acontece. Lembre-se que o sistema capitalista, lá na Coreia do Sul, implementado na Coreia do Sul, ele é um sistema degradante da sua população mais pobre. A Coreia do Norte, por influência da China e da União Soviética, passa a implementar, então, em seu território, o sistema socialista. Bom, a partir do final da guerra, em 1953, é realizado, então, um armistício. Esse armistício, ele coloca, então, os dois territórios, o nosso território da República Popular Democrática da Coreia e da Coreia do Sul, em digamos, cessar-fogo. Não há uma paz assinada, não há um acordo de paz. É apenas um baixar de armas. Este armistício, ele vai ser fortalecido a partir do acordo do Paralelo 38. A linha que divide a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. Hoje, extremamente militarizada. Hoje, os Estados Unidos apresentam uma força militar conjunta com a Coreia do Sul na parte sul deste paralelo, nos ameaçando frequentemente. O Japão, recentemente, começou a se militarizar. Algo que ele não poderia ter depois da Segunda Guerra Mundial, não poderia se militarizar, era a punição do Japão. E o que ele faz? Recentemente ele começa a comprar armas. De quem? Dos Estados Unidos. Ou seja, essas duas potências ainda hoje tendem a ameaçar o nosso território soberano. Se encontram exatamente nessa região fronteiriça, somados ao exército da Coreia do Sul. Como os senhores não querem que nós sejamos, então, fechados, isolados, se a ameaça estrangeira continua batendo a nossa porta. Como não ser o país mais fechado do mundo? Senhores, além disso, quero colocar outra questão. Falam de nossos governantes, do que acontece na política da Coreia do Norte. Cuidado. Não sejamos tolos, senhores. A política na Coreia do Norte, ela vai ser baseada no que o nosso líder eterno, Kim Il-sung, vai chamar de Estado Juche. Ou seja, um Estado autossuficiente. A ideia de tornar a Coreia do Norte um Estado autossuficiente, capaz de gerar a sua própria economia. Isso está baseado na nossa Constituição de 1972. Frequentemente, anualmente, temos reuniões do WPK, Partido dos Trabalhadores da Coreia, onde, como objetivos, temos defender a ideologia socialista de nosso território, manter o sistema social e defender outros tesouros da nação, inclusive as questões naturais, que outros países, lembra que falamos há pouco, já em outras épocas nos ameaçaram e nos retiraram e nos exploraram. Há um regime forte na Coreia do Norte? Sim, senhores, há, porque ele é necessário, dada as ameaças que cercam o nosso território. Nosso grande líder eterno, Kim Il-sung, nosso líder eterno, governou o nosso país, governou o nosso território de 1948 a 1994. Do momento da divisão entre as duas Coreias até o seu falecimento em 1994. Aqui
Ele consolidou, fortaleceu o sistema socialista em nosso território. Foi no governo dele, a partir do seu governo, de sua mão atuante junto às massas, em contato e interação constante com as massas, era muito comum nosso líder eterno estar presente em indústrias, visitar empresas, mostrando a sua preocupação com o nosso povo, que passou a adorá-lo, que passou a amá-lo. Tanto é verdade, senhores, que seu governo foi eficiente num sistema socialista, que a saúde na Coreia do Norte, ela é gratuita. Assistência médica e tratamentos são gratuitos. Qualquer um na Coreia do Norte tem acesso grátis à saúde. A educação na Coreia do Norte, ela é obrigatória e gratuita também, com uma duração de 11 anos. Me digam, senhores, qual é o país capitalista que toda a sua educação é gratuita, em que toda a população tem acesso ao ensino totalmente gratuito? Qual? Não existe. O sistema socialista trouxe o acesso à educação e à saúde a toda a população norte-coreana. Após o falecimento, assume então seu filho, Kim Jong-il, como nós chamamos nosso líder querido. Um governo que primou por seguir os passos do seu pai e que governou de 1994 até 2011, quando veio a falecer. Nas palavras do nosso grande líder, nosso líder querido Kim Jong-il, a democracia socialista, que existia na Coreia do Norte, exerce estritamente a democracia sobre as massas populares. A democracia sobre as massas populares. Porém, essa democracia socialista, ela também porém impõe uma ditadura sobre os inimigos que violam esse intuito socialista. Há uma mão forte sobre a Coreia do Norte? Sim, por parte de Kim Il-sung, por parte de Kim Jong-il e por parte do nosso atual presidente Kim Jong-un. Porque é necessário, porque aí toda a população passa a ter acesso a tudo. Kim Jong-un, nosso líder atual, nosso grande sucessor, passou a assumir o governo a partir de 2011 e atua até hoje, mantendo a Coreia do Norte como um país de referência. Aqui, meus senhores, falam da economia, que a Coreia do Norte está acabada, mas como não estar, se a política internacional dos países capitalistas é nos isolar cada vez mais economicamente? Bom, coloco aqui em xeque algumas questões econômicas que tentam tornar mais claras a visão econômica, a posição econômica de nosso território. Nossa economia ela é industrializada, ela é autárquica e ela é centralizada, como de todos os países que implementaram o socialismo. Nossas indústrias eram fortes até a Coreia do Sul e o Japão começarem a boicotar boa parte dos nossos serviços. Setores que ainda se destacam na nossa economia são a indústria, onde gira a maior parte de nossas finanças, com 47%. Logo em seguida temos os serviços, onde temos aí cerca de 30% da nossa economia e 23% do setor agrícola. Lembre que o nosso território não favorece a agricultura, mas mesmo assim estamos ali. No setor industrial destacam-se a produção militar, maquinário, energia, produtos químicos, têxteis e mineração. Há um destaque aqui na mineração a produtos como ferro, zinco e carvão mineral. Além de fluorita, um outro produto que recentemente começamos a explorar. Na agricultura, destaca-se então uma outra área, que é a produção de frutas, sobretudo maçã.
Senhores, a nossa economia poderia ser muito mais intensa, poderia ser muito mais próspera, mas intensos embargos econômicos por parte dos Estados Unidos, por parte do Japão, por parte propriamente de vocês, senhores, da ONU, começam a limitar o nosso comércio internacional. E ele acaba se tornando restrito, porque outros países se tornam cada vez mais impelidos a não comercializar conosco por pressões internacionais dos países capitalistas e de seus representantes. Nossas exportações são voltadas para a China, que é o nosso maior comprador, cerca de 54% das exportações norte-coreanas vão para o território chinês. Argélia, um outro grande parceiro. A Coreia do Sul, que politicamente nos impõe uma série de punições, compra nossos produtos, porque temos uma mão de obra barata que nos exploram. E a Índia. Quanto às importações, nosso grande aliado histórico, a China, de quem nós compramos muitas coisas, cerca de 85% das importações que realizamos são de produtos chineses. Em segundo, a Índia, Rússia e Tailândia. Atualmente, coloco algumas questões importantes de pequenas mudanças, suaves mudanças no território norte-coreano, na economia norte-coreana. Atualmente, nossa economia vem sendo marcada por um aluguel de mão de obra. Nossa mão de obra de caráter qualificado, já que nossa educação é fornecida a todos, serve para a construção para indústrias da China, da Rússia e do Oriente Médio. Qualificada a nossa mão de obra, outros países vêm buscar esse serviço. Lógico, né? Não os países de renome capitalista internacional como o Japão, como os Estados Unidos, que querem nos destruir, mas nossos parceiros históricos que vêm na nossa aliança histórica, principalmente a partir do século XX, um fortalecimento de nossas economias. Além disso, já começam a aparecer em território norte-coreano os chamados mercados privados, ou seja, mercados em que há uma relação, há uma venda de produtos por parte da população. Esses mercados privados se tornaram necessários por dois motivos. Por causa de desastres ou crises de origem natural. Nos anos 90, nós tivemos intensas inundações e secas, variações climáticas por fenômenos como El Niño e Laninha, que interferiram diretamente no clima de monções e no nosso clima também. E também o final de um grande aliado histórico da Coreia do Norte. O fim da União Soviética, de quem tínhamos grandes relações comerciais, grandes relações de importação e exportação, e que em 1991 desaparece. E a partir daí se torna necessário, nossa economia entra em crise e torna-se necessário algumas reformulações. Nosso governo não é cego a isso, permitindo então os mercados privados. Bom, fechar a minha fala e terminar a minha apresentação e dar então a vocês uma outra visão diferente do que estão acostumados, quero falar da questão militar. Por que há sim uma força militar na Coreia do Norte? Como falei antes, porque os interesses internacionais são intensos em nosso território. Alguns dirão, isso não é verdade. Não é verdade? Trago aqui uma reportagem de um jornal ocidental, El País, onde fala de um complô da CIA para matar o nosso grande líder Kim Jong-un. Como assim? E atenção, o plano que teria a participação de Seul, capital da Coreia do Sul, consistiria em assassinar o líder norte-coreano com substâncias bioquímicas. Me digam agora que não há então esse interesse internacional em que a Coreia do Norte desapareça. Nós somos uma pedra no sapato de várias nações. Está aqui a prova.
Mas enfim, perdão se eu me exalto, mas quando eu vejo a ignorância falando mais alto do que o conhecimento, isso nos afeta. Quanto à questão militar, nosso grande líder, Kim Jong-un, é atualmente o comandante supremo do Exército Popular da Coreia. Somos um dos países com o 5º maior exército do mundo. São cerca de 1,2 milhão de militares em nosso país. O serviço militar é obrigatório. Nossos homens servem obrigatoriamente ao exército durante 10 anos. E nos fortalecemos a cada vez. E hoje temos um arsenal bélico extremamente poderoso. São mísseis de longo alcance e armas nucleares. Nosso líder, nas palavras de nosso atual líder, Kim Jong-un, o armamento nuclear, o armamento, a força bélica norte-coreana, ela está aí e está para ser usada. Não aceitaremos qualquer invasão de potências estrangeiras. Ameaças atuais do presidente Donald Trump, norte-americano, não nos botam medo. Não temeremos em retaliar qualquer ameaça da Coreia do Sul, do Japão e dos Estados Unidos. E de outras potências que queiram nos ameaçar a soberania da Coreia do Norte. Não aceitaremos. Temos armas nucleares, já as testamos. Como um sinal, o primeiro teste que tivemos foi no governo de Kim Jong-il em 2006. Foi o nosso primeiro teste de armas nucleares, um sucesso. Em 2009, outro teste, também um sucesso. 2013 foi nosso terceiro teste, já sobre o governo de Kim Jong-un, nosso atual grande líder. E em 2016, tivemos nosso quarto teste de armas nucleares. E apresento aos senhores, para que saibam com quem estão lidando, temos uma bomba H. Já temos tecnologia e desenvolvemos essa bomba H. Atenção! Esses testes, eles mostram o poder bélico. E nossos líderes já mostraram. Caso haja um interesse não de domínio ou de enfraquecimento do governo da Coreia do Norte, mas sim de uma parceria, de apoio humanitário à Coreia do Norte, esse programa ele pode ser suspenso. Ou se reduzir, abandonar alguns desenvolvimentos, algumas tecnologias em função da questão nuclear. Não estamos aqui para brincadeira, senhores. Um exemplo, temos um míssil de longo alcance, né, capaz de atingir, um dos mísseis mais poderosos do mundo, capaz de atingir, tem um alcance de mais ou menos quase 7.000 quilômetros, podendo atingir facilmente territórios além da Ásia. Isso é um sinal. Fiquem atentos. Não adianta nos ameaçar. Vocês falam, isso é um pensamento anti-americano. Anti-americano, senhores. Em 2002, os Estados Unidos nos incluem no chamado eixo do mal. O ex-presidente norte-americano, George W. Bush, nos inclui no chamado eixo do mal. E agora nós somos os vilões? O que fizemos? Isso aqui foi uma resposta aos atentados terroristas de 11 de setembro. O que nós tínhamos a ver com os atentados? Nada. Por que fomos incluídos então no eixo do mal? O que fizemos? Nada. Somos um país isolado, mantemos nossas relações comerciais com China, outros vizinhos da Ásia, e de repente somos o eixo do mal. Por que motivo? Pergunto, em 2002, por que motivo fomos colocados como o eixo do mal? 2014, nosso líder, nosso adorado líder, é ridicularizado por um filme hollywoodiano de baixa categoria chamado A Entrevista. Senhores, é isso que prega a cultura ocidental, a cultura capitalista ocidental? É ridicularizar quem eles não controlam? É uma ameaça, então vamos destruí-lo, vamos humilhá-lo. É essa a ideia de vocês? De controle? É isso que vocês querem? É esse sistema que vocês querem impor sobre nós, norte-coreanos? É um sistema como na Coreia do Sul, onde a presidente Park
que um rei foi impeachmentada por corrupção. É isso que querem fazer com a Coreia do Norte? Torná-la ela uma Coreia do Sul? Um país rico, mas corrupto? Não, senhores. Venho aqui então dar um aviso em nome do meu país e do meu líder. Não aceitaremos nenhuma afronta ao nosso território. Boa noite. E aí, people hardcore do Me Salva, como é que foi aí a aula sobre Coreia do Norte, série matadora? Cara, Terceira Guerra Mundial, tu já viu aí, né, a primeira aula deu aquele parecer a respeito do histórico da Coreia do Norte, e essa aula que tu viu aí trabalha com o ponto de vista da Coreia do Norte, do governo da Coreia do Norte, então não vem ficar brabo comigo porque eu defendo a Coreia do Norte. Cara, dê o ponto de vista deles, tá? E tu vai ter que acompanhar a série pra ver o ponto de vista de outros caritas aí, certo? Uma galera mandou perguntas aí durante a aula e eu vou tentar responder elas pra ti, certo? Cara, por exemplo, assim, ó, a Helena perguntou por que o Brasil não ratificou o protocolo adicional de 1997. Primeiramente, Helena, dando uma contextualizada geral, quando a gente fala na década de 70, vários países da ONU assinaram o TNP, Tratado de Não Proliferação Nuclear, ou seja, um acordo internacional que visava a não perpetuação ou ampliação do desenvolvimento de armas nucleares. E o que vai acontecer? Alguns países não assinaram, por exemplo, Israel não assinou, Índia não assinou, Paquistão não assinou, Coreia do Norte não assinou, tá? E em 97, o TNP, ou Agência Internacional de Energia Atômica, né, responsável pelo Tratado de Não Proliferação Nuclear, ela fez um protocolo adicional, né, que gerava salvaguardas para o TNP, ou seja, a partir do momento que um país ratificasse esse acordo, esse protocolo adicional, permitiria então a entrada de agentes da Agência Internacional de Energia Atômica para vistoriar, né, as áreas que produziam armas nucleares, tecnologia nuclear, enriquecimento de urânio e pá. O Brasil apareceu numa lista de quem deveria ter permitir a entrada desses agentes da AIEA, né, para verificar se estava desenvolvendo armas nucleares ou não. O que era estranho, porque o Brasil nunca teve esse viés de ter armas nucleares. A gente tem a Angra 1, Angra 2, né, hoje Angra 3, usinas de energia nuclear, mas armas nucleares a gente nunca se preocupou muito em ter, né? A gente é gente boa. Tá? Paz e amor do Brasil. Aí o que vai acontecer? A partir daí, o Brasil meio que num primeiro momento ficou surpreso por ter que ser obrigado, né? Tava na lista de países que deveriam ser vistoriados e meio que não assinou. Mas ele ratificou esse protocolo adicional em 99. Então sim, qualquer agente, o representante da Agência Internacional de Energia pode vir aqui para o Brasil, vai vistoriar e vai dizer o Brasil não desenvolve armas nucleares. Beleza? Tá? Depois tem uma pergunta aqui que é a seguinte: professor, se o Japão foi punido após a Segunda Guerra com algumas restrições, ele não podia se militarizar, né? Tinha que ser uma nação desmilitarizada, isso fazia parte da Constituição do Japão, e ele está quebrando essas restrições, a ONU não deve agir de alguma forma? É que assim, o que vai acontecer? Houve uma mudança recente na Constituição do Japão que permitiu então a militarização do país, certo? Aí tu vai dizer, cara, mas a ONU não tinha que punir o Japão por ter mudado sua Constituição e se militarizar? O que acontece? Cara, se tu pensar que a ONU, ela tem uma forte... as decisões da ONU tem grande influência dos países Estados Unidos, alguns países da Europa, como, sei lá, o Reino Unido, a França, que fazem parte do Conselho de Segurança da ONU, CS, famoso CS. Meio que se faz uma vista grossa, né? O Japão parceiro norte-americano, essa militarização do Japão, ela ocorre a partir da compra de armas propriamente dos Estados Unidos, então, cara, vai se deixando. Se tu for pensar, não é a primeira vez que isso acontece, né? O que foi a Alemanha se militarizando após a Primeira Guerra Mundial, né? Se tornando uma potência militar que depois, lá com Hitler, lá vai dar os bretes lá para a Segunda Guerra Mundial, né? Então a mesma coisa se fez agora. Há uma desculpa para o Japão se militarizar? Sim, a ameaça constante da Coreia do Norte.
Teste de armas nucleares, que a gente falou aí na aula, né? Não foi uma, não foi duas, não foi três, não foram 3 vezes, cara, várias vezes, tá? Então, ele tem um medo, receio, mas se militariza, se protege, ameaça, dizendo que estou me protegendo de uma futura ameaça, de uma possível ameaça que é a Coreia do Norte, tá? Deixa eu pegar meu uísque. A outra pergunta ali é a seguinte: Por que a Coreia do Norte faz esses testes nucleares? É só para ameaçar? Cara, não só para ameaçar, né? Mas o que vai acontecer? A Coreia do Norte, ela faz testes nucleares, fez vários testes nucleares em 2006, 2009, 2013, 2016. E em 2016, teste nuclear e testou uma bomba H, mostrou ao mundo que tem uma bomba H. Oh! Medo, né? Por que isso? Cara, nas primeiras vezes, lá em 2006, 2009, foi uma forma de barganha, né? Por exemplo, teve o teste de 2006, aí em contrapartida, só um pouquinho, a Coreia do Norte, ela solicitou em troca para abandonar o seu projeto nuclear. Tô amarrando os tênis, tá? Só um pouquinho. A Coreia do Norte, para abandonar o seu projeto nuclear, solicitou então que a comunidade internacional enviasse petróleo para o país, né? Vocês me dão petróleo, um país já estava em crise e tal, me dão petróleo que eu abandono meu projeto nuclear. Ok, show, né? Aí foi lá, forneceu-se então petróleo à Coreia do Norte. Em 2009, novo teste nuclear. O que eles pediram? Dinheiro e alimento. E aí vai lá a comunidade internacional, ONU, pá, alimento, dinheiro, tal, financiamento. 2013, terceiro teste. Aí os caras, pô, vai ficar trovando, a gente vai ficar botando pressão pra gente colocar, dar coisa, vocês não cumprem a parte de vocês, que é abandonar o projeto nuclear. Aí começou a fazer o quê? Não, a cada teste nuclear, a ONU e outros países começam a impor sanções econômicas, punições econômicas à Coreia do Norte, né? A Alemanha é uma que vai punir aí, vai bloquear dinheiro norte-coreano, a ONU começa a promover embargos econômicos, cara, uma forma de pressionar, né? A Coreia do Norte abandonar seu projeto nuclear. Se ela não abandona por ela mesma e fica testando, cara, aí se cria uma outra metodologia para isso, né? Deixa eu ver outra pergunta. Turetando, tu me encheu de pergunta na aula, né, Turetando? Ficou mais trovando as guriazinhas aí do que prestando atenção na aula, né? Tu acha que eu não vi no chat, ô malandro? Uma concorrência entre as indústrias da Coreia do Norte. Como que é? Há uma concorrência, perdão, entre as indústrias da Coreia do Norte e como é a situação do PIB per capita do país. Cara, o que vai acontecer? O setor industrial da Coreia do Norte não é uma potência, assim, né? Algo significativo. A Coreia do Norte foi uma potência industrial lá antes até mais ou menos ali a década de 80, 90, né? E aí depois ela começa a capengar. Antes da divisão, década de 80, 90, perdão. Antes da divisão da Coreia, né, ela era o país mais rico, né, muito mais que a Coreia do Sul. Então as indústrias que tu tem na Coreia do Norte são daquela época pré-divisão da Coreia. Cara, bom, como é que tu tem hoje esse setor industrial da Coreia do Norte? Ele é um setor que vem sofrendo um baque constante, né, porque afinal os embargos econômicos começam a isolar a economia norte-coreana, as relações de exportação e importação são muito precárias. A parceria econômica, que a gente falou na aula, a parceria econômica da Coreia do Norte é a China, né? O grande parceiro econômico da Coreia do Norte é a China, tá? Aí alguns colocam, né, que é graças a esse dinheiro aí, se a China mantém essa parceria econômica para que a Coreia do Norte tenha grana e desenvolva seus projetos nucleares, seus mísseis e pá, né? Bom, e aí tu perguntou outra coisa, Turetano, foi a respeito do PIB per capita do país. Cara, o que vai acontecer? O PIB per capita do país está em torno de $1.800, né? Ano, lógico, PIB per capita. Então, cara, daria mais ou menos $150 mensais para cada norte-coreano, né? É pouco. Turetano, se tu for fazer uma comparação, olha só. O PIB per capita da Coreia do Norte, $1.800 ano, certo? O PIB per capita da Coreia do Sul, cara, em torno de $33 mil por ano. 33 mil. Por mês, um sul-coreano ganha em torno de quase $3 mil. Um norte-coreano ganha em torno de $150. Né? Punk o negócio, certinho? LV,
não sei se é ALV ou OLV. Será que demora muito até eles conseguirem fazer com que o míssil chegue aos Estados Unidos? Fazer um míssil que chegue ou quanto tempo leva um míssil para chegar nos Estados Unidos? Não entendi tua pergunta, LV. Mas de boas, olha só o que vai acontecer. A Coreia do Norte já tem um míssil de longo alcance que chegaria na costa oeste norte-americana, a região ali de San Diego, Seattle, Los Angeles e tal. Então, um míssil considerável, né, com um poder bélico considerável, e que pode chegar, então, na parte oeste norte-americana. E esse é o receio norte-americano, né? Então, se os caras têm um míssil que consegue chegar lá nos Estados Unidos, cara, atacar a Coreia do Sul, atacar a Coreia do Norte, atacar a Coreia do Sul, atacar o Japão, filezinho, é ali do lado, é vizinho. Agora, chegar lá nos Estados Unidos é mais difícil. Claro, os Estados Unidos tem toda uma frota da Marinha que é uma barreira antimísseis. Qualquer míssil que tá vindo para lá, aí tem um naviozito aqui que vai mandar o míssil, né? A barreira antimíssil explode no ar, não chega lá, né? Mas é uma ameaça. Esse que é o problema. Os caras estão ali, aqui ó, cutucando, colocando o dedo na ferida. Sacou? Esse que é o problema, tá? A Eduarda perguntou o seguinte: acreditas que podes ter um acordo entre as partes para que não aconteça uma guerra? É o que eu acho mais. A possibilidade, a gente se fala muito nesses últimos anos, desculpa, Eduardo, nesses últimos dias, meses, tal, desde o ano passado, em uma terceira guerra mundial, né? Mas ela é pouco provável. A ideia é essa. Se tu tiver um conflito, vai ser o quê? Vai ser uma intervenção norte-americana na Coreia do Norte. Mas, vai ser uma guerra mundial? Cara, não. Na minha visão, eu não concordo. As próximas aulas aí da série, elas vão trabalhar exatamente com esses cenários possíveis. O que tem de acontecer, né? Então eu não vou entrar muito nesse mérito, porque eu acho que tem uma aulinha ali, a última aula ali, a do Caetano Delícia. Cara, vai ser sobre exatamente o que vai acontecer, o que vai acontecer. Não tá prevendo o futuro, né? Mas quais os cenários possíveis. Vale a pena dar uma olhada pra fechar, arrematar essa série aí, tá? Sobre as pessoas de outros países que são condenadas lá na Coreia do Norte. Como no caso do americano que faleceu depois de voltar de lá em coma. Essa é da boa. Como eles tratam os prisioneiros? Cara, eles tratam os prisioneiros, né? Se fala muito, né, da questão da violação dos direitos humanos na Coreia do Norte. Em relação aos prisioneiros, por exemplo, né? Existe sim como é que eu vou dizer? Os caras que são contrários, são inimigos do sistema, né? Nas palavras do Kim Jong-il, que era o pai do Kim Jong-un, atual presidente da Coreia do Norte, o sistema tem inimigos que não querem que o socialismo seja perpetuado na Coreia do Norte. E esses caras são combatidos, então tu vai ter assassinatos, torturas e por aí vai, né? Mas aí a gente não pode bancar assim, eles torturam os prisioneiros, pô, que merda, horrível isso. Cara, não é só a Coreia do Norte, tu vai pegar, por exemplo, assim, os Estados Unidos, tem a prisão de Guantánamo, lá em Cuba, né, clássica, em que os caras são torturados. Tem vídeos aí que mostram as torturas absurdas que prisioneiros sofrem por parte dos Estados Unidos. Ou as prisões iraquianas depois da intervenção norte-americana no país. Cara, falei dos Estados Unidos, beleza, mas tem outros. Se for lembrar, a Rússia tem prisões que tem alguns campos, né? Não vou dizer campos de concentração, mas campos de prisioneiros que também são considerados traidores, lá da Chechênia, por exemplo. Tal. Também assim, é faca na bota, é tenso o negócio, né? Não é exclusividade da Coreia do Norte, sacou? Hoje a Rússia ainda mantém influência sobre a Coreia do Norte. Sim, é uma parceria, né? A Rússia, querendo ou não, ela também é um parceiro comercial. Perdão. É um parceiro comercial da Coreia do Norte, da mesma forma que a China. Menos que a China, mas né? Faz fronteira com a Coreia do Norte, então tem uma influência. E é correto afirmar que a Coreia do Norte é uma marionete nas mãos da China e do ZEUA? Do ZEUA não, né? Da China, eu acho que dizer marionete é um termo muito forte. Marionete, tu imagina, né, o cara que é assim, né? E as cordinhas aqui embaixo e o bonequinho. Muito fácil de ser manipulado? Sim, marionete. A Coreia do Norte, acho que não. Mas, na minha visão,
tá? Como eu vejo as coisas a partir de leituras, de observação, que a gente percebe, a gente vai começando a estudar essas coisas. Como é que dá pra ver? A Coreia do Norte é tipo o elemento que vai servir para cutucar outros países. Existe uma forte relação econômica entre a China e os Estados Unidos. Hoje o principal parceiro econômico da China são os Estados Unidos. O principal parceiro norte-americano é a China. Então os dois estão ali, coisa gostosa, coraçãozinho, China e Estados Unidos, tá? Esse é um dos fatores para que não ocorra uma terceira guerra entre China e Estados Unidos. Os dois vão se destruir, eles vão destruir quem mais compra os seus produtos, então não dá, né? Agora, olha só, no momento que tem a China nessa parceria econômica com os Estados Unidos, ela também tem que dar aquela cutucadinha política, estratégica. A China, ela percebeu o avanço dos Estados Unidos em direção à Ásia, né? Tu vai ver aí em outras aulas, ou dos módulos de geografia, ou aqui mesmo na série, a próxima aula da série vai trabalhar com isso, tá? Vai ter o seguinte, os Estados Unidos vai se avizinhar, né? No governo Obama tinha um pivô asiático, que era uma parceria militar e econômica entre países do Sudeste Asiático, com o Vietnã, por exemplo. Enfim, os Estados Unidos vendem armas para Taiwan, os Estados Unidos vendem armas para o Japão, é parceiro de longa data da Coreia do Sul. Cara, se falou aí, né, do Plano Colombo. O Plano Colombo nada mais foi do que investimentos ou empréstimos financeiros, grana, bufum, farame, pila, sabonete, dos Estados Unidos para o Japão e para a Coreia do Sul no pós-Segunda Guerra Mundial. Então, a Coreia do Sul, o Japão recebe dinheiro emprestado dos Estados Unidos para se recuperar da Segunda Guerra Mundial e um pouco desse dinheiro vai ser revertido para a Coreia do Sul, né? Ou seja, eu meio que me perdi. Cara, deixa eu me lembrar do que eu tava falando. Não dá pra beber e dar aula, tá? Tô brincando, não tô bebendo não. Depois o pessoal vem me xingar que eu fico falando que eu fico bebendo, vocês não acreditam. Eu não bebo, eu bebo água. Não vou mostrar, tá? Mas eu bebo água. Chuchu, olha só. Tá, lembrei do marionete. Então assim, o que vai acontecer? Os Estados Unidos meio que cercou a China e a Rússia, né? Veio pelo leste asiático. Da mesma forma, a União Europeia vem pelo oeste. Vai ter ali, fazendo uma parceria com a Ucrânia, treta com a Rússia, né? Pega os países do leste europeu, chega na Geórgia. A Geórgia é um país ali do Cáucaso, entre a Rússia e o Irã, que vem se avizinhando para a OTAN, que historicamente é um oposto, né? Um opositor da Rússia, do Pacto de Varsóvia, lá na Guerra Fria. Aí tu tem os Estados Unidos vindo para o Oriente Médio, intervenção militar no Afeganistão, intervenção militar no Iraque, já tenta chegar na Síria, treta, treta, treta. Ou seja, se tu imaginar que eu sou a China, aqui minha testa é a Rússia, a altura aqui do meu queixo é a China, e aqui na peitola é a Índia, que é aquele eixo norte e sul da Ásia Central, os Estados Unidos veio por um lado, pelo leste asiático, e veio pelo outro, pelo Oriente Médio, e a Europa junto, pelo leste europeu, né? O que os caras fizeram? Deixa eu voltar aqui, ó. Cara, uma barreira isolando os três carinhas. Então é legal que a China tenha lá no leste asiático, para onde os Estados Unidos começou a chegar, alguém que, ó, não vem muito. Se vier muito, pau! Chups! Né? Chablau pra ti. Então, talvez assim, né? Dando essa cutucadinha. Não é a China que cutuca, é a Coreia do Norte. Mas por trás pode ter uma influência chinesa. Tá? O que mais? Deixa eu ver o que mais tem de perguntas aqui. A Raquel perguntou: essa militarização e o jogo de interesses que pode ocasionar uma guerra? Vou de novo olhar a pergunta de novo. Essa militarização e o jogo de interesses que pode ocasionar uma guerra? Eu acho que vocês não usam muito acento nessas coisas de chat, né? Porque daí, cara, da minha geração, se não tem acento, eu não sei ler. Mas, enfim, tentando entender a pergunta da Raquel, né? Raquel, beijo. A militarização serve sim para alimentar as tensões no leste asiático. A militarização do Japão, ela vai sim provocar uma intensificação das tensões, né, das desavenças entre o Japão, Coreia do Sul, contra a Coreia do Norte e tal. Sim, isso pode levar a uma guerra. Cara, no momento que tu tem uma Coreia do Norte dizendo assim, ó, tenho armas nucleares, não tenho medo de usar. E um presidente norte-americano que é meio doidão, meio faca na bota, o cara tava querendo mostrar serviço. O que eu vou te dizer? Pode, né? O que não pode nesse mundo?
A Cíntia perguntou, pra sair da Coreia do Norte e ir morar em outro país, tipo, querer mudar de vida, é difícil? É difícil, né? Se fosse fácil, do jeito que tá a Coreia do Norte, Cintiola, pessoal aqui, ó, dá o capote e vaza, vai embora, né? Então, o governo norte-coreano é um governo ditatorial, a situação da população norte-coreana é meio precária, e o que os caras fazem? Eles vão segurando a população ali à força. Então não é assim, vou sair. Claro, tem gente que consegue sair, tem gente que sai. Tem gente, eu tava vendo um documentário um tempo atrás, que o cara, de um senhor que hoje mora em Seul, na Coreia do Sul, cara, ele disse que foi um perrengue, sair da Coreia do Norte, chegar na Coreia do Sul, ele era homossexual e sofria fortíssimo preconceito na Coreia do Norte, cara, extremo, né? E aí ele consegue vir pra Coreia do Sul através de trancos e barrancos, e a vida dele não melhora muito na Coreia do Sul, porque na Coreia do Sul esse preconceito ainda permanece, né? Então eu achei interessante a falar dele, porque assim, ó, apesar de tu ter duas Coreias distintas economicamente, com sistemas políticos diferentes, cara, algumas coisas ainda são comuns. Por exemplo, um preconceito em relação à opção sexual, né? Opção sexual, enfim. Deixa eu ver aqui, Luisha, homem ou mulher, Luisha, que, não sei. Luisha, é nome? Luisha. Acho que são dois. É Luiz e Xuxa. O Luisha perguntou o seguinte: existe alguma probabilidade da Coreia do Norte deixar de ser socialista? Cara, probabilidade sempre existe, né? 100%? 1%? Não sei, né? Mas o que está se percebendo na economia norte-coreana? Aos poucos ela está se modificando. Cara, e isso não é de se estranhar. A China, país socialista, ainda socialista, cuida. Política socialista, né? O Partido Comunista Chinês está lá no poder, não sai, não abre mão. Mas a economia é capitalista, né? E capitalismo de mercado. Cuba foi na mesma direção. Ainda tem um governo socialista, mas já se apresenta uma economia ingressando no sistema capitalista. Outros países socialistas, a mesma coisa, o Vietnã, por exemplo, né? Vai para a economia capitalista. Por que a Coreia do Norte vai ser diferente? Claro, eles são mais fechados, né? O governo dos Kim sempre manteve mais fechada a economia norte-coreana, mas a tendência é essa, a tendência é que a gente tenha a Coreia do Norte aos poucos se abrindo. Tu teve que a gente falou na aula há pouco, uma crise de fome muito forte nos anos 90, né? Por questões naturais, enchentes, secas e tal, né, mudanças climáticas, o fim da União Soviética, a abertura econômica chinesa, e isso tornou a economia norte-coreana extremamente precária, a população passando fome. E aí se criaram mercados. Se criaram mercados em que são mercados em que tu tem um proprietário que vende seus produtos e fica com o dinheiro. Isso é um quê capitalista. Então a tendência, aos poucos, é tu ter uma ampliação dessa economia capitalista. Em que ritmo? Cara, o governo não vai manter, por exemplo, assim, ó, beleza, vamos liberar. Tá, liberar. Libera geral, então libera. Não, né? Cara, é aos pouquinhos. Até vai liberando aos poucos para contentar a população, que ela não se revolte e queira derrubar o governo. Mas também libera bem pouquinho para que, cara, no suficiente para a população ficar feliz, né? Não se dignar e a economia começar a girar, certo? Depois aqui, deixa eu ver. O que mais? Últimas perguntas. Deixa eu ver aqui. Como todo esse conflito pode afetar o Brasil? Tem como afetar diretamente? Não. De novo, cara, o Brasil, paz e amor, né? O Brasil é aquele país que em momentos de guerra, né, momentos de tensão, automaticamente máscaras de carnaval cairão do compartimento superior, a gente faz um samba, a gente joga um futebol e tá resolvido, né? Se o Brasil, né, a gente tava falando com uns parceiros, com uns amigos meus sobre essa questão de como é que o Brasil vai entrar na Terceira Guerra Mundial, não entra? Cara, tem uma guerra, o que o Brasil manda pra lá? Uma escola de samba, manda pra lá um time de futebol, né? E aí tá resolvido, né? Vamos fazer um carnaval ali, vamos bater uma pelada ali e já era. Pra que guerra? Vamos na paz, vamos no amor. Tá? Deixa eu ver aqui o que mais tem de pergunta. A religião influencia de algum modo esse conflito ou é puramente político? Na Coreia do Norte, propriamente, é mais político do que qualquer outra coisa, tá? E a Daiane perguntou: qual foi o grande estopim para a separação das Coreias?
Daiane, assim, ó, é mais uma questão histórica, né? Mas o que acontece? Quando tu tem século XIX, o Japão, aí tá a aula do Vicentino, lá no primeiro capítulo, no primeiro episódio da série, fala bem isso, bem claro. O cara dá um show ali, né? E ele, o que ele fala? A ideia é que no século XIX o Japão precisa de recursos naturais. O Japão está vivendo a chamada Era Meiji, que ele precisa alimentar o seu crescimento industrial. E o território japonês é pequenininho, pequitititos, e ele não tem, assim, carvão, recursos minerais metálicos em grande quantidade. Ele tem que buscar em outras áreas. Ele vai para onde? Vai para a Península da Coreia, que é rica em carvão. A região da Manchúria, no noroeste, nordeste chinês, né? Quase na fronteira com a Coreia ali, com as Coreias, é um território rico em carvão mineral. E por conta disso, o Japão domina aquela área das Coreias, onde hoje tu tem as Coreias, e o nordeste chinês. Com o final da Segunda Guerra Mundial, e aí esse domínio vai se perpetuar até o final da Segunda Guerra Mundial. Cara, terminou a Segunda Guerra Mundial, lembra? Pá, pá, 2 bombas nucleares, destrói o Japão, enfraquecido, perde poder, perde economia. E o que ele faz? Ele vai, não tendo esse poder econômico e político, ele perde esses territórios que ele controlava. E no momento que ele perde esses territórios, tu vai ter a China retomando a região da Manchúria e as Coreias começam a reaparecer. Só que aí o que acontece? Antes, tu tinha um governo, né, que estava, faltou a palavra agora, subordinado ao Império Japonês, que tinha um caráter mais capitalista, certo? Quando o Japão perde o domínio da Península das Coreias, tu passa a ter uma influência muito maior, tu passa a ter um grupo ali que quer implementar o socialismo por influência soviética, por influência chinesa, né? Mao Tse-tung é o grande líder desse movimento que quer tentar colocar o socialismo nessa nova Coreia. Só que nisso, o socialismo começa a avançar pela parte norte, a fronteira da China e da Rússia está ali na parte norte da Coreia, e pelo sul vem quem? Estados Unidos. Plano Colombo, né? Apoio financeiro, e aí tu começa a ter essas duas visões políticas e econômicas opostas. E é isso aí, Daiane, perdão. É isso aí que vai levar então a essa separação. E aí depois da separação em 48, tu vai ter as duas Coreias se separando com governos diferentes, né? Eu falei de Mao Tse Tung, viajei, misturei a história da China com a história da Coreia do Norte. Esquece essa parte ali, tá? O grande líder, que errada, grotesca. O grande líder do movimento socialista na Coreia do Norte vai ser o avô do Kim Jong-un, que é o Kim Il-jong, tá? Que é o avô do Kim Jong-un, atual presidente da Coreia do Norte. Os nomezinhos difíceis, né? Mas enfim, é ele que é o grande líder do movimento socialista na Coreia do Norte. Mao Tse Tung é lá na China e é a mesma coisa, né? Ele, tanto que Mao Tse Tung vai ser o grande líder socialista na China, mas é essa a ideia, tá? Desculpa aí a rateada dos nomes. E aí o que vai acontecer? 48 a Coreia é dividida, 2 Coreias, Sul e Norte, né? E em 50 tem a Guerra das Coreias. A Coreia do Norte invade a Coreia do Sul, a Coreia do Sul dá o troco, a China entra no conflito, os Estados Unidos entra no conflito, 53, armistício, parou aí. O acordo do paralelo, 38, né? Ali, armistício, e aí legal pra tua prova é tu lembrar o seguinte, ambas as Coreias, elas estão em guerra até hoje. Não é uma guerra que os caras estão se matando e tal, mas se fala que estão em guerra porque não teve um acordo de paz assinado pelos dois. O que é um armistício? Eles cessam os ataques. Mas eles não assinam nada dizendo, não, tamo de paz, tamo de boa, tá de boa, tu tá de boa, eu tô de boa, tu tá de boa, eu tô de boa. E tu, tá de boa? Eu tô de boa. Se vão assinar um acordo? Vão assinar um acordo. Não teve isso. Eles simplesmente fizeram o quê? Parou? Então paramos. Armistício. Oficialmente eles estão em guerra ainda, tá? Então te liga, isso aí é legal, certo? Gurizadinha, não temos mais perguntas. Pô, também, né, cara? Um tempão aí pra gente falar de tudo. Cara, tema polêmico, Terceira Guerra Mundial, meu Deus. Fica a dica, assiste os próximos capítulos aí a respeito da Terceira Guerra. O próximo vai ser massa pra caramba, tá? Promete, épico. E depois o último capítulo aí com o nosso querido mestre Caetano. Se tu não viu o primeiro com o Vicente, vai assistir, tá? Beijinho. Tô me mandando embora. Tchau.